Nessa noite nós queremos celebrar esse culto na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está presente entre nós. No dia de amanhã, nós vamos comemorar a ascensão de Jesus Cristo. E eu quero saudar vocês com as palavras de Lucas 24, o versículo 49, que diz assim: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ascensão significa subida ao céu. É a despedida de Jesus após a sua ressurreição. Sobre esse tema eu quero falar um pouquinho mais na pregação dessa noite. Eu desejo que o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Todo-Poderoso, esteja presente entre nós. Amém. Vamos ter um momento de oração? Querido Deus, nós chegamos na Tua presença nessa noite, agradecidos a Ti por mais um dia de vida e pela oportunidade que temos de celebrar mais um culto na Tua presença. Abençoe essa palavra na vida de cada pessoa que está nos escutando e nos assistindo nesse momento. Sejas Tu conosco, Deus. Amém. O texto bíblico que eu escolhi nessa noite fala diretamente sobre a ascensão. Está escrito lá em Atos capítulo 1, do versículo 1 até o 11, e eu passo a ler esse texto. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles,
deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Até aqui a leitura bíblica dessa noite. Esse texto mostra então a despedida de Jesus dos seus discípulos. O livro de Atos, ele fala nesse início, então, da ascensão de Jesus, dando continuidade ao final do livro de Lucas. E mesmo que não seja explícito no livro de Lucas, a gente sabe que foi o apóstolo Lucas que escreveu esse livro. E no início do texto aparece alguém chamado de Teófilo, a quem o livro está sendo dedicado. Essa pessoa, muito provavelmente, foi quem financiou a elaboração ou a confecção do livro de Atos. Esse é um dos livros bíblicos que fala de forma mais evidente do início da igreja cristã e também da sua expansão na região do Mar Mediterrâneo. A gente pode dizer que Atos é uma apologia da pessoa de Jesus Cristo e de tudo aquilo que ele realizou. Ao longo do livro, nós vamos perceber nos discursos e pregações dos apóstolos a ênfase recaindo justamente sobre a morte, a ressurreição e a ressurreição de Jesus Cristo. Não poderia ser diferente, pois é precisamente esse o legado deixado por Jesus aos seus seguidores. Nos versículos que nós lemos, Jesus aparece aos apóstolos para testificar e provar que a sua pregação é autêntica e que a promessa da ressurreição foi cumprida. Jesus deu provas indiscutíveis de que estava vivo. Quais são essas provas? O versículo 3 destaca que Jesus aparece ressuscitado aos apóstolos e permanece com eles por um período de 40 dias pregando o reino de Deus. A Bíblia também vai registrar que ele aparece para mais de 500 pessoas de uma só vez, lá em 1 Coríntios capítulo 15. São muitos textos que vão falar e testificar a ressurreição de Cristo. E esse tempo entre a ressurreição e a ascensão foi um tempo em que Cristo se revelou às pessoas para testemunhar a sua palavra e para que houvesse o despertamento da fé naquelas pessoas. Você já se perguntou por que a ascensão é importante para o cristianismo? Porque a ascensão também marcou o início de seu trabalho intercessor junto ao Pai. Jesus agora é nosso advogado de defesa diante de Deus, justificando todas as pessoas que creem nele. Isso, para nós, é muito importante e significativo. No versículo 4, Jesus dá instruções aos apóstolos para que permaneçam por um período na região de Jerusalém. Facilmente, os discípulos poderiam ter pensado em não começar a pregação do Evangelho na cidade de Jerusalém, pois foi nesse local que Jesus foi assassinado. No entanto,
Jerusalém se tornou por longo tempo o ponto central da missão de Deus. O conselho de Jesus sempre é para o bem dos seus discípulos. Eles deveriam permanecer ali até o dia em que a promessa da vinda do Espírito Santo se cumprisse. E vale lembrar que a missão de Deus somente acontece por meio da ação do Espírito Santo no mundo. É por meio dele que nós temos a direção por onde devemos caminhar. E é por meio dele que somos encorajados a testemunhar a respeito de Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento espiritual e as palavras certas para falar ao mundo. Por isso, Jesus instrui os apóstolos para que permaneçam em Jerusalém para receberem o Espírito de Deus e assim estarem capacitados para pregarem por todo o mundo. No versículo 6, os apóstolos demonstram uma certa preocupação. Eles perguntam: quando que o reino será restaurado? A resposta de Jesus a essa pergunta destaca o fato mais importante pelo qual eles deveriam se preocupar. Eles deveriam estar preocupados em estarem preparados todos os dias para a segunda vinda de Jesus. E o que significa estar preparado para a segunda vinda de Jesus? Significa que nós precisamos estar revestidos pelo poder do alto, ou seja, pelo Espírito Santo e pela fé que Deus nos concede. Assim, nós estaremos preparados para a segunda vinda de Jesus. E é justamente isso que deve preocupar os apóstolos, os discípulos e discípulas de Jesus de todos os tempos e de todas as gerações da vida humana. E é por isso que Jesus ressalta no versículo 8 a importância de se receber o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Os apóstolos receberam a incumbência de serem porta-vozes de Deus no mundo. O que de fato os apóstolos deveriam então testemunhar? O testemunho refere-se à paixão, à morte e à ressurreição de Jesus Cristo. E depois de ter falado essas coisas, Jesus então foi elevado às alturas. A ascensão de Jesus significou o fim do tempo em que ele próprio era aquele que revelava o reino e marcou o início do tempo em que o Espírito Santo, através da palavra e da capacitação dos seus discípulos, o comunica ao mundo. Aqui vemos que Jesus foi elevado ao céu depois de ter cumprido todas as coisas referentes à sua pessoa para a nossa salvação. Comprovou de forma clara que era o Filho de Deus e que agora volta para o lugar de onde veio. E com isso, ele convence seus discípulos que retornou à glória do Pai, a qual ele abandonou ao ingressar no mundo. Neste contexto, aparecem aos discípulos 2 anjos, vestidos de branco, para confortar o coração dos discípulos e lembrá-los das palavras de Jesus referentes à sua segunda vinda. O episódio da ascensão é o resultado final do projeto arquitetado pelo próprio Deus, o qual também foi executado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. É a ação de Deus em favor de cada um de nós. E olha que interessante, pessoal. Deus planeja e executa o seu projeto para que nós sejamos beneficiados. Deus planejou a salvação para nós, do jeito dele, sem a interferência humana. Enviou seu Filho ao mundo para pregar o reino de Deus e nos dar esperança. Ele viveu, morreu e ressuscitou para cumprir toda a palavra. Ele sobe ao céu e está preparando agora uma morada para cada um de nós. No entanto, essa morada só será herdada por aqueles e aquelas que por meio da fé o confessarem diante do mundo.
Ou seja, para todas as pessoas que o aceitarem como seu Senhor, essa morada será herdada. Isso significa que é necessário que muitas pessoas escutem o mesmo testemunho dos apóstolos a respeito da vida e da obra de Cristo. E testemunhar Cristo no mundo é a missão essencial da igreja cristã. E para cumprir essa tarefa, nós temos o mesmo Espírito Santo que capacitou os apóstolos para testemunharem em Jerusalém, na Judéia e por todo o mundo. Esse mesmo Espírito nos impulsiona para testemunharmos Cristo ao mundo hoje. E eu e você somos pessoas marcadas pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e somos chamados e capacitados por Deus para testemunharmos a vida e a obra de Jesus Cristo, ou seja, anunciar a salvação por meio dele a todas as pessoas. Eu desejo que você cumpra de fato o seu chamado para ser uma pessoa cristã e desempenhe o seu papel como cristão no mundo de levar o Evangelho a muitas pessoas. Que Ele nos abençoe com essa palavra. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, nós queremos Te agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos estar na Tua presença e podemos lembrar da ascensão de Jesus, que marca o início de uma nova história a toda a humanidade. Jesus subiu para o lugar de onde saiu, para interceder por cada um de nós, para ser o nosso advogado junto a Ti, Deus, e também preparar uma morada para nós. E nós temos hoje a Tua presença, junto com o Espírito Santo, nos capacitando para testemunharmos a Tua obra em nossas vidas e também aquilo que Tu pode fazer na vida de todas as pessoas que recebem essa palavra. Abençoe essa palavra no coração de cada uma das pessoas que estão assistindo e escutando esse culto, Deus. E que essa palavra faça sentido na vida de todos nós. Nós oramos assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de encerrar esse culto, nós temos alguns avisos. Aqui para a comunidade dos Pires, em Limeira, nós estamos promovendo uma ação com cesta de alimentos não perecíveis. Então a gente quer pedir para que você traga aqui na comunidade, em qualquer dia, só entre em contato comigo ou com alguém da diretoria e você pode trazer aqui o seu alimento para que a gente doe esses alimentos para famílias que realmente estão precisando, não só no tempo da quarentena, mas também todos os outros dias. Então faça essa parte. Nós queremos, como igreja, promover essa ação e estender o amor de Deus por meio desses alimentos a outras pessoas. Lembre também de trazer e contribuir com leite, pessoal. Tem famílias que têm crianças pequenas e precisam tomar leite também. Nós pedimos também para vocês que nos ajudem a perceber quem são as pessoas, membros da comunidade, que não têm acesso à internet. Nós queremos gravar os nossos cultos em pendrive ou de alguma outra forma, ou áudio, para que essas pessoas escutem ou assistam os cultos. Nós queremos levar, então, um pendrive ou um DVD para que essas pessoas possam assistir e acompanhar as nossas programações. Também não esqueça das contribuições, e isso tem sido fundamental para a existência da nossa comunidade, tanto aqui em Pires como em Ribeirão Preto. E lembrando que no domingo nós temos o nosso culto às 9 horas da manhã e nós estamos preparando um culto bem especial para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. E nós queremos sair daqui com a bênção do Senhor. Que o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, te abençoe em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu